Boa noite, meus amigos, nossos companheiros e demais interessados nos estudos da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Voltamos mais uma vez a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 7 de outubro de 2020, escolhemos uma crônica do editorialista do Jornal Espírita, Allan Kardec, e da revista Espírita Nova Era, Novo Mundo. E a crônica analisa o trecho do Evangelho em que diz: Jesus trouxe a paz ou a guerra? E então o editorialista inicia a sua análise falando diretamente aos discípulos acerca das dificuldades que encontrariam pela frente na divulgação do Evangelho. Disse Jesus: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Essa narrativa é feita pelo evangelista Mateus em seu Evangelho no capítulo 10, 34. E continua o autor da crônica: embora Jesus, diante dos fariseus, em veementes combates à hipocrisia, fosse declaradamente enérgico, jamais cometeu o menor ato de violência ou qualquer atitude que viesse ferir a lei de amor ao próximo. Consequentemente, as suas palavras encerram um sentido compatível com a sua sabedoria e com a sua vida aqui na terra, e com a sua missão. Ao dizer Jesus que não veio trazer a paz, mas a espada, e que veio lançar fogo à terra, se essas palavras, tomadas ao pé da letra, nos dariam a ideia de um missionário guerreiro, violento, perturbador da ordem social, apaixonado pelo poder e pelo domínio das massas, como qualquer militar, como qualquer chefe político aqui do mundo. Comportamento que viria a se chocar frontalmente com a sua natureza dócil, benévola, pacífica e pacificadora. Assim era Jesus de Nazaré, o diplomata de Deus aqui na terra, seu representante legal. E continua o autor da crônica: ademais, um dos fatores mais importantes da vida e da obra de Jesus é o bom exemplo. Jamais foi apanhado em contradição. O que dizia, fazia. E às vezes fazia e dizia depois. Havia impecável coerência em suas palavras e atos, base de sua autoridade moral e espiritual, na condição de um espírito superior, angélico, aqui na Terra. Vamos analisar, diz aqui o autor da crônica, vamos analisar o sentido espiritual das palavras do Cristo. Empunhou a espada da verdade e ateou fogo ao bem,
Essas são as palavras registradas pelo evangelista Mateus. E diz ainda o autor da crônica: façamos uma figura. Digamos que o mundo seja um vasto campo de batalha de doutrinas, de sistemas filosóficos, de religiões, de seitas, cada qual, naturalmente, com suas divergentes correntes de ideias. Lógico que sobreviverá aquele ou aquela que corresponder à verdade e que corresponder à causa do bem e da caridade. Todavia, até que a nova doutrina, que a nova religião, fixasse as suas raízes, lançam-se contra ela e contra seus seguidores os mais encarniçados adversários. É assim que tratam a verdade os inimigos da verdade. E continua o autor da crônica: vivendo numa época em que prevaleciam os interesses políticos, os preconceitos religiosos, o paganismo com seus atos de adoração aos deuses mitológicos, a animosidade entre romanos e judeus, Jesus tinha lúcida consciência da sua missão e a que perigos ele e seus discípulos iriam se expor a fim de fincar os marcos da sua doutrina, a boa nova do Evangelho. E continua o autor da crônica analisando a passagem do Evangelho. Em vista da incompreensão dos homens, espiritualmente imaturos, para alcançarem o verdadeiro sentido de suas palavras, estas palavras do Cristo se constituíram em espada simbólica, que dividia ou dividiu os membros de cada família em termos de crença. Ainda hoje continua, católicos e protestantes, espíritas, porque todos estão divididos devido à palavra de Jesus. É nesse sentido que ele trouxe a espada dele. E então o autor da crônica continua: o fogo que o Mestre veio lançar à terra, além do bem, também representa a força e o poder do seu verbo de luz, com o fim de extirpar e queimar o joio do fanatismo religioso e iniciar a construção de uma nova mentalidade religiosa aqui na Terra, com base na fé racional, apoiada pela razão, apoiada também na verdade sem mistura e na caridade, que ele ensinou: ama ao teu próximo como a ti mesmo, e não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. E a conclusão do autor: eis aí, pois, a religião do Cristo, despida de dogmas, nua de ritos, despida de batismo com água, despida de idolatria, despida de dízimos, despidas de outras coisas e de outros dogmas, bem assim despida de quaisquer outras práticas do paganismo das antigas civilizações aqui da Terra. E então, meus prezados amigos e companheiros, vejamos que a espada que Jesus trouxe à Terra era a espada da sua palavra, a espada dos seus ensinamentos, que veio dividir as famílias, que veio dividir as religiões e também as seitas existentes aqui no mundo. Então, tudo isso provocou uma guerra, mas uma guerra não de canhões, uma batalha não de metralhadoras, nem de armas materiais, para Jesus se sobrepor aos governos da terra
e estabelecer um império de domínio, de força, de poder como os romanos naquela época. Quando, na verdade, em outra parte do Evangelho, ele veio esclarecer, principalmente para tirar uma dúvida de Pilatos. Ele disse que o reino dele não era deste mundo, mas era um reino todo moral e espiritual. Então, meus prezados amigos e companheiros e interessados no estudo da doutrina espírita, terminamos aqui os nossos estudos, que hoje foi um tema puramente do Evangelho. Jesus trouxe a paz ou a guerra? Claro que Jesus trouxe a paz, mas a palavra dele foi a espada, simbolicamente falando no Evangelho, que veio dividir as famílias, as crenças religiosas, e veio dividir a humanidade. E então, muita paz para todos, e voltaremos com o programa Encontro com o Espiritismo na próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz.